Bem, muito boa tarde. Em nome da Plurivet, queria vos dar as boas-vindas a estes mais seminários na área das vacas leiteiras e também de vinho de exploração extensivo. Queria agradecer, logicamente, estes seminários só são possíveis graças à disponibilidade dos nossos oradores, Cacela Abreu e Ricardo Bexiga, e também um especial agradecimento ao CNEMA, na pessoa do João Castela, que nos faz sempre este gentil convite e que já pelo terceiro ano consecutivo estamos presentes, e também que só devido à vossa presença e também o vosso querer estar aqui para aprender e partilhar algumas experiências, é possível continuarmos a realizar. Eu passaria a fazer a apresentação deste primeiro orador, o professor Dr. Ricardo Bexiga, que se licenciou na Faculdade de Medicina de Lisboa, fez a sua residência no Colégio Europeu de Boiatria, no qual se diplomou também, fez o seu doutoramento pela Faculdade de Medicina de Lisboa em mastites, tem uma equipa de consultadoria e de apoio às explorações leiteiras da Servovet, com o seu grupo que faz ao nível do país todo, por assim dizer. É ainda o presidente da Associação Portuguesa de Boiatria de Medicina Veterinária. Por assim dizer. Eu vou-lhe passar a palavra a esta primeira palestra intitulada, desculpem, conseguimos prevenir a cetose e hipocalcemia em vacas leiteiras. Passo a palavra. Boa tarde, muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação. Só duas pequenas correções: Faculdade de Medicina Veterinária e não Faculdade de Medicina. Se eu fosse médico, se calhar ganhava mais, mas se calhar também não tinha mais dor de cabeça, não sei. E já fui presidente da Associação Portuguesa de Boiatria, mas neste momento já não sou. Já houve eleições e, portanto, já terminou o mandato. Boa tarde a todos e, portanto, vamos passar aqui a tentar responder aqui esta pergunta: será que conseguimos prevenir eficazmente a cetose e hipocalcemia nas vacas leiteiras? Não sei se aqui estão muitos produtores de leite, mas de facto isto continua a ser, tanto uma como outra, talvez sobretudo a hipocalcemia, continuam a ser problemas muito complicados de resolver, por muito esforço que nós vamos empenhando na tentativa de prevenir este problema. Bom, parte feito, normalmente começa a produção, mas normalmente também começam os problemas. E um dos problemas que aparece logo é de facto a vaca caída, não é? A vaca caída pode ter várias causas, não é? Pode ser ali uma compressão nervosa na altura do parto, pode ser uma mamite, mas com frequência a vaca caída acontece devido à hipocalcemia. E a hipocalcemia tem um custo muito elevado. Há vários artigos científicos sobre este assunto. Eu fui tentar ir à procura do mais recente. É um artigo norte-americano. E eles falam de um valor médio de 210 euros por caso de hipocalcemia. Portanto, o caso médio, não é aquele em que a vaca fica caída e que morre, também essa estará incluída lá, mas aquela vaca que, enfim, a vaca média que tem hipocalcemia. E aqui estão incluídos medicamentos, mão de obra, o veterinário, a perda de produção, em alguns casos o refúgio ou a morte prematura, e depois também há consequência da hipocalcemia, normalmente há um atraso no tempo entre o parto e a concepção nestes animais. Com frequência, como eu disse, no pior cenário possível, há vacas destas que acabam por ter que ser abatidas porque nunca mais se conseguem levantar. A vaca, quando, enfim, passam mais de 24 horas e ela não se consegue levantar, mesmo tendo solucionado a causa que levou a vaca a cair, há uma compressão nervosa, há uma dilatação, enfim, limitada dos músculos e acaba por começar a haver necrose muscular. E isso condiciona que a vaca, mesmo estando a causa primária corrigida, já nunca mais se consiga levantar. Obviamente, neste caso, não vamos ter um custo de 210 euros, vamos ter um custo bastante mais elevado. Eventualmente, podemos considerar, se vendêssemos esta vaca e ela estivesse em boa condição corporal, estaríamos seguramente aqui acima dos 1000 euros de custo. E não estamos a considerar o leite que ela poderia vir a dar. Como em muitas destas doenças
temos um componente que é clínico e há um componente muito maior subclínico de perdas. Isso acontece com doenças metabólicas ou com doenças infecciosas. Alguns indicadores internacionais apontam para que, de facto, a hipocalcemia clínica, portanto, a vaca caída, que tem sinais clínicos de doença, deve ser abaixo dos 5%. Eu, para mim, quero é 0%, mas, obviamente, abaixo de 5% serão valores razoáveis, já bons. E depois de todas aquelas vacas que têm um problema clínico, ou seja, das vacas caídas, devemos conseguir recuperar a maior parte delas, está bem? Aqui, mais uma vez, o indicador internacional das vacas caídas, menos de 10% deve ter que ser abatida por não se conseguir levantar, consequência do tal síndrome da vaca caída. Alguns indicadores, por exemplo, nos Estados Unidos, dizem que apontam para uma incidência à volta dos 5% de doença clínica, portanto 5% de vacas caídas e 50%, se bem que há artigos que falam de mais, falam de 70% de incidência de doença subclínica, ou seja, não tem sinais clínicos de doença, não está caída, mas de facto, se medirmos o cálcio no sangue, ele está abaixo do valor que nós sabemos que é o valor normal. Desculpem que isto não funciona aqui, tenho falta de pilha. Portanto, o que é isto então da hipocalcemia subclínica? É a vaca que, no fundo, não estando caída, se formos medir os níveis de cálcio no sangue, eles estão abaixo daquilo que é o normal. E estes níveis baixos de cálcio normalmente produzem-se já no dia anterior ao parto e depois 2 dias a seguir ao parto também há níveis bastante mais baixos. Quais são as consequências então desta hipocalcemia subclínica? E para falar um bocadinho das consequências, eu vou tentar aqui explicar muito rapidamente e de forma resumida o que é que no fundo é a resposta, o que é que constitui a resposta imunitária das vacas, já que uma das principais consequências da hipocalcemia é a imunossupressão, ou seja, a competência imunitária da vaca leiteira está diminuída devido a esta hipocalcemia. Enfim, o que é que são as defesas contra as bactérias, contra os vírus? O que é que constitui as defesas em nós e nas vacas? Um conjunto de mecanismos. Temos aqui os glóbulos brancos, isto será um glóbulo branco, ou um leucócito também chamado, que está aqui a andar atrás de umas bactérias, chega ao pé delas, consegue-as, por assim dizer, comer e destruí-las, vão lá para dentro de umas bolsas, e depois é como se fosse água oxigenada injetada para dentro dessas bolsas e estas bactérias acabam por ser destruídas. Pronto, isto é um dos mecanismos. Depois outro mecanismo são os anticorpos. Todos nós vacinamos os animais, sabemos que a vacina serve para produzirmos anticorpos nesses animais, portanto os anticorpos são também mecanismos de defesa do organismo. Porquê? O que é que eles fazem? Ao haver um contacto com uma bactéria ou um vírus ou uma coisa estranha à vaca, vão se multiplicar dentro de umas outras células, glóbulos brancos, e depois o que é que eles vão fazer? Vão se ligar à bactéria e isto serve para sinalizar, para chamar as outras. Epá, atenção, está aqui uma coisa estranha, venham cá destruir isto, ok? Portanto, isto também parte do sistema imunitário. Outra parte essencial são os mecanismos de comunicação entre estas coisas todas, entre os anticorpos, entre as várias células, está bem? Enfim, há uma série destes mecanismos. Portanto, o que é que acontece, por exemplo, no caso do mamamite? Desculpem lá que isto é assim, parece um bocado denso, mas isto é importante para se perceber o que é que está a acontecer. Por exemplo, no caso do mamamite, entrou aqui uma bactéria, por exemplo, uma Escherichia coli, há aí umas células, uns glóbulos brancos que estão aqui no leite, que encontram essa bactéria e dizem, alto, está aqui uma coisa estranha, eu vou ter que destruir isto que aqui está. Portanto, eles comem estas bactérias, mas ao comer estas bactérias vão sinalizar com os tais mensageiros para se produzirem anticorpos e para estes tais mensageiros que aqui se vê vão sinalizar aqui para os vasos sanguíneos, para uma veia, por exemplo, para aumentar a permeabilidade e então vão passar células do sangue para o leite. Portanto, isto é a resposta normal do ponto de vista imunitário em qualquer tipo de infecção, ok? O que é que acontece? Quando há hipocalcemia
subclínica, há um conjunto de fatores deste sistema imunitário que estão afetados. O número destes glóbulos brancos, a sua capacidade de engolirem, de comerem as bactérias ou os vírus, está diminuída. Ou seja, eles em vez de andarem, chegarem ali e conseguirem comer, vão estar distraídos com outras coisas porque não receberam a mensagem, porque faltou o cálcio. E depois, uma vez testando dentro dessas bolsas, não vão ser capazes de destruir estas bactérias. Elas vão lá para dentro, mas não são destruídas e ao fim de algum tempo voltam a sair cá para fora. E é isto que estes gráficos todos estão a dizer. Quando existe hipocalcemia, de facto, há o sistema imunitário está bastante comprometido. E isso o que é que faz? Faz com que haja mais problemas infecciosos, não é? Metrites e mamites são aqueles principais que acontecem a seguir ao parto. Havendo mais metrites, naturalmente, também vai haver mais problemas reprodutivos. A seguir à metrite vem a endometrite, pode vir o anesto, portanto a vaca está há muito tempo, passa muito tempo e nunca mais sai, nunca mais faz cio. E de facto isto está muito bem estudado, parece que as vacas com hipocalcemia subclínica, lá está a vaca, não é uma vaca que caiu, mas é a vaca que no sangue tem níveis mais baixos de cálcio, tem, por exemplo, risco 3 vezes mais elevado de desenvolver uma metrite ou 2,5 vezes praticamente mais elevado de ter febre a seguir ao parto. Portanto, febre, seja por metrite, seja por mamite, seja por qualquer motivo. Portanto, as vacas com hipocalcemia, de facto, vão ter problemas infecciosos. Para além disso, o cálcio, se é importante para haver contração muscular, para a vaca levantar, andar, etc., também é importante para a contração muscular a nível do trato gastrointestinal. Portanto, os intestinos, para se movimentarem, etc., precisam de cálcio para essa contração muscular e, portanto, quando existe hipocalcemia subclínica, também há o rumen, também o intestino, também o abomaso vão estar mais parados e, portanto, vamos ter o quê? Cetose, vamos ter fígado gordo e deslocamento da abomaso. Portanto, aqui assim, este gráfico de um estudo, também o que está a mostrar aqui é que quando, ao dia 0, a quantidade de gordura no fígado é igual nos animais com hipocalcemia e sem hipocalcemia, 7 dias depois... Peço desculpa, já estou aqui a... 7 dias depois, a vaca que tem hipocalcemia subclínica já tem muito mais gordura no fígado, já tem muito mais propensão para o fígado gordo do que a vaca que não tem hipocalcemia. E aos 35 dias, ainda mais. Portanto, estamos aqui a ver que estas doenças estão interligadas. E mais à frente vamos explorar isso um bocadinho mais. Como é que nós podemos saber se a vaca tem hipocalcemia subclínica, se nós não a vemos, enfim, a olho nu não conseguimos fazer essa identificação? Eu diria que a maneira mais fácil, e uma vez que estou aqui principalmente produtores, era pedirem ao médico veterinário assistente e ele pode fazer isso facilmente. Aquilo que ele vos vai dizer vai-vos indicar, bom, vamos fazer aqui uma medição dos níveis de cálcio no soro. Normalmente fazemos sempre em 12 animais, que é um nível que já nos dá para ter uma noção daquilo que se passa no efetivo. Tiramos sangue à vaca entre 12 a 24 horas após o parto, vamos comparar os níveis laboratoriais com aquilo que é a indicação da hipocalcemia, portanto aqui abaixo de 8 mg de cálcio total no soro já teremos uma hipocalcemia e, portanto, conseguimos identificar qual é que é a percentagem das nossas vacas, e aqui não das novilhas, o que interessa são as vacas, que são aquelas que normalmente têm problemas, as multíparas. Vamos ver quantas é que têm, então, esses níveis mais baixos de cálcio no sangue, está bem? E aquilo que internacionalmente se propõe é que se tivermos mais de 30% dessas 12 vacas com níveis abaixo de 8 miligramas por decilitro, temos de facto um problema no nosso efetivo. Bom, porque é que isto vai acontecer? Porque é que isto acontece e porque é que é um problema tão complicado? Porque de facto as necessidades de cálcio da vaca vão aumentar muito de um dia para o outro, não é? A vaca, no dia antes do parto, precisa de cálcio para a sua manutenção, porque está sempre a sair cálcio também nas fezes e na urina, e ela precisa de algum cálcio
para fazer as suas contrações musculares, etc, etc. E depois precisa de cálcio também algum para o crescimento do vitelo, sobretudo para o crescimento ósseo do vitelo, não é? Os ossos são o local por excelência de deposição deste cálcio. Portanto, mais ou menos, necessidades de uma vaca pré-parto, em termos totais na dieta, são de 30 gramas de cálcio por dia. E depois, de um dia para o outro, vamos precisar de 2 a 3 gramas de cálcio por litro de colostro produzido. No leite será um bocadinho menos, mas no colostro é cerca de um pouco mais de 2 gramas. E, portanto, rapidamente passamos de uma necessidade de 30 gramas por dia para 50 gramas por dia. E, de facto, a vaca não tem a capacidade de adaptação muito rápida para este aumento tão grande nas necessidades de cálcio. Como é que o cálcio, como é que nós conseguimos, ou a vaca consegue regular a quantidade de cálcio que está disponível para ela fazer estas funções todas? Bom, não se assustem, isto é só porque resume muito facilmente aquilo que eu quero dizer. O cálcio está disponível em vários sítios. Por um lado, pode ir para o leite, obviamente, pode ser excretado pela urina ou não, o rim pode, a certa altura, reter mais cálcio. Há perdas nas fezes, pode haver deposição nos ossos ou reabsorção a partir dos ossos, ok? E tudo isto é governado por uma hormona, que é a hormona da paratiroide, ou paratormona, que no fundo vai influenciar todas estas trocas de cálcio, ou mais ou menos, ok? Portanto, estas regulações, a absorção intestinal de cálcio é influenciado pela vitamina D e pela paratormona, a eliminação pela urina, regulado pela paratormona, nos ossos, a absorção ou deposição, regulado pela paratormona. Portanto, estão a ver que aqui a paratormona tem um papel muito importante na regulação dos níveis de cálcio na vaca. E o que é que acontece? É que na altura do parto, mesmo com níveis de paratormona normais ou desejáveis, com frequência os receptores não respondem a esta paratormona, ok? Portanto, a paratormona até pode lá estar, mas como mostra aqui assim, o receptor, por exemplo, no rim, não recebe a informação porque esta chave não entra nesta fechadura, não é? Como se vê aqui assim, a hormona e o receptor devem ter formatos complementares e aquilo que acontece, e estão já aqui a ter uma dica daquilo que pode acontecer com pHs mais elevados, a forma do receptor está alterada e, portanto, não vai haver, então, resposta a esta hormona e, portanto, a vaca não vai ter a informação de que, de facto, precisa de mais cálcio. Possíveis soluções. Enfim, não sei se há aqui muitos produtores de leite, eu quase arriscava a perguntar destas estratégias que aqui estão, quantas é que vocês já experimentaram? Porque em muitas situações o produtor ou o veterinário vão tentando resolver a situação de uma maneira ou de outra, não é? Agora vamos experimentar esta estratégia, agora vamos experimentar aquela, porque de facto as estratégias nem todas elas são perfeitas, longe disso, e isso tem, de facto, faz com que os problemas mais ou menos persistam. Quais são então as possíveis soluções para o problema que existem hoje em dia? Bom, sais aniónicos na dieta. Esta será talvez uma das mais recentes. Não será a mais difundida, mas é utilizada por bastante gente. Níveis baixos de cálcio na dieta. Pré-parto, ok? Já vamos falar um bocadinho disto também. Eventualmente também esta relacionada com alguma coisa que vá sequestrar este cálcio. Administração de vitamina D antes do parto, não é muito frequentemente utilizado também. Administração de cálcio ao parto, esta talvez seja de longe aquela estratégia que mais é utilizada, se bem que eu acho que não é bem uma estratégia preventiva, até certo ponto, não é? Esperamos pelo parto, damos cálcio, é uma prevenção, mas já estamos numa situação em que podemos estar a falhar. E depois tenho aqui uma que eu chamei de dieta com palha picada,
enfim, não existe aí uma expressão assim em português muito boa, e a expressão que existe em inglês também não é assim um bocadinho estranha, portanto eu chamei-lhe aqui a dieta com palha picada, porque de facto talvez seja o mais fácil de apreender. Bom, entrando aqui um bocadinho em cada uma destas, isto agora é uma maldade que eu vou fazer aqui assim, porque isto é de facto falar de dietas aniónicas a seguir ao almoço. Isto é um bocadinho duro, mas pronto, vou tentar ser mais ou menos claro. A dieta aniónica baseia-se em quê? Em tentar reduzir a diferença entre os iões positivos e os iões negativos na dieta da vaca pré-parto, de forma a ter mais iões negativos ou ter um balanço que a pender para o negativo. Porquê? Já vimos há pouco, para aquela questão dos receptores, se o pH sanguíneo estiver mais baixo, os receptores estão mais prontos para receber a informação da paratormona, ok? Portanto, essa acidificação da dieta aumenta a resposta dos tecidos à paratormona e, portanto, com isso conseguimos ir ter as várias respostas, absorver melhor o cálcio a partir dos ossos, ir perder menos cálcio na urina, etc, etc. Isto, enfim, depois com a ajuda do nutricionista da exploração, terão de ser feitas algumas contas para saber, enfim, como é que está aqui o balanço entre os iões positivos, aqui o sódio e o potássio, e os negativos. E depois, enfim, vamos adicionar os tais sais aniónicos à dieta para tentar baixar então o pH sanguíneo destas vacas. O que é que acontece? Um dos problemas que tem talvez o problema principal que tem esta dieta é que de facto estes sais aniónicos são muito pouco palatáveis, sabem muito mal e as vacas recusam comer este alimento, sobretudo se têm um nível muito elevado de sais aniónicos na dieta, ok? Portanto, podemos estar a tentar prevenir a hipocalcémia e simplesmente estarmos a levar a uma situação de balanço energético negativo, porque a vaca simplesmente deixa de comer, deixa a comida no prato, não é? E tem outros problemas, é que de facto isto não é uma situação em que nós possamos dizer, pronto, agora vamos usar aqui 700 gramas vaca a dia deste produto e podemos ficar descansados que não há problema nenhum. De facto, não podemos fazer este tipo não podemos assumir este tipo de tratamento, porque este balanço entre os iões positivos e negativos é altamente influenciado pelo conteúdo da forragem em potássio. E este é muito variável. Varia de forragem para forragem, por exemplo, sei lá, uma silagem de luzerna ou um feno luzerna terão muito mais do que uma silagem de milho. Varia consoante o campo, consoante até o corte, poderá eventualmente variar consoante o rolo de fenocilagem que nós estamos aqui a considerar, ok? Portanto, de facto há uma variabilidade muito grande, reparem aqui, isto são números de uma universidade americana, enfim, há valores médios que serão sempre um pouco mais altos, por exemplo, aqui nesta silagem de erva do que numa silagem de milho, mas de facto é difícil nós fazermos esta previsão e, portanto, não podemos usar uma quantidade fixa de sais aniónicos, ok? Tem que ser sempre aqui um equilíbrio entre aquilo que nós esperamos baixar no pH urinário e aquilo que nós esperamos que elas não deixem de comer porque aquilo sabe mal, não é? Portanto, estes sistemas normalmente estão associados a um trabalho semanal de medição do pH da urina das vacas, não é? Idealmente, algumas horas, não é logo imediatamente a seguir à comida ser distribuída, mas, enfim, cerca de 6 a 8 horas depois da comida ser distribuída, e não é, obviamente, logo no dia a seguir às vacas irem para o pré-parto. Também temos que esperar sempre à volta de 3 dias para haver algum tipo de modificação no pH urinário destes animais. Portanto, uma vez por semana, lá estamos nós a tentar fazer urinar as vacas, a medir ou com um destes aparelhos ou com umas tiras de papel indicador de pH, para tentar perceber se nós estamos a conseguir chegar aos valores que queremos de pH urinário. E esses valores de pH urinário que a literatura diz, só à volta de
6,2 a 6,8 para vacas Holstein, ok? Portanto, durante a última semana de gestação queremos que os animais que tenham pH urinário dentro destes valores, à partida estarão protegidos. Estou a ver que, de facto, por tudo aquilo que eu tenho vindo a dizer, que isto é uma estratégia de prevenção da hipocalcémia que é um bocadinho complexa. É um bocadinho trabalhosa, não é? Se é preciso haver um acerto semanal, e às vezes 2 vezes por semana, vamos medir, depois vamos corrigir, depois vamos medir outra vez, é de facto bastante complexo e trabalhoso. Depois, pode haver outras situações, mesmo estejando nós a fazer tudo direitinho, muitas vezes a questão da mistura destes sais aniónicos no alimento pode ser bastante complicada, sobretudo se temos grupos mais pequenos, ok? Se em vez de estarmos a trabalhar com Unifid a preparar a ração da vaca seca pré-parto, se temos lá meia dúzia de vacas, obviamente não vamos fazer um Unifid para meia dúzia de vacas, a mistura será à forquilha e isso condiciona que de facto a mistura pode não ficar muito bem feita, ok? Portanto, aqui assim, depois o outro fator mais importante é conseguirmos saber a cada passo quais são os níveis de potássio que estão disponíveis na dieta. Bom, acabou a parte mais difícil. Eu espero não ter perdido aqui muita gente. E há aqui uma estratégia. No outro dia falava com um colega e ele disse: epá, tu a certa altura, a meio das apresentações, tens que ter ali uma laracha qualquer, porque senão a malta vai-se toda embora, ou então mete ali uma miúda gira ou assim uma coisa. E então eu ponho aqui a miúda mais gira que eu conheço, que é a minha filha, e que está aqui muito bem disposta, e como eu sabia que havia senhoras na sala, pus também um rapaz jeitoso, que é o meu filho. Pronto. E assim a gente já podemos prosseguir aqui a palestra, porque eu acho que vocês agora já acordaram um bocadinho e eu já não vou falar mais de dietas aniónicas e, portanto, vamos lá falar de outras estratégias preventivas. Bom, dieta baixa em cálcio no pré-parto. Esta talvez seja a forma mais antiga, mais tradicional de conseguirmos prevenir a hipocalcémia. Tem caído um pouco em desuso porque de facto, salvo raras exceções, acaba por não funcionar na maior parte das situações. Aquilo que tentamos com esta dieta é baixar as concentrações de cálcio no sangue e, havendo pouco cálcio no sangue, o que é que vai haver? Vai ter que haver maior produção da tal paratormona, da hormona da paratiroide. Ok? Havendo mais paratormona, vai haver um conjunto de respostas, vai haver maior absorção a nível intestinal, maior absorção a partir dos ossos, etc, etc, ok? Também não é uma solução sem problemas, porque de facto aquilo que nos estudos originais, já com mais de 50 anos, que utilizavam esta estratégia como prevenção da hipocalcémia, os níveis de cálcio que conseguiam prevenir, de facto, a hipocalcémia a seguir ao parto, eram níveis, de facto, de cerca de 18 gramas de cálcio por dia na dieta da vaca. E hoje em dia, com as forragens que nós temos, é muito, muito difícil conseguirmos atingir concentrações de cálcio assim tão baixas. E, portanto, de facto, mesmo com que tentemos, é difícil nós conseguirmos chegar a estes valores aparentemente tão restritivos. Há algumas tentativas para tentarmos colmatar aqui algum excesso de cálcio na dieta. Há alguns produtos no mercado, eu por acaso, isto é de uma experiência, enfim, de um produto que até nem é vendido, tanto quanto eu sei, não é vendido cá em Portugal e, portanto, posso pôr aqui à vontade, mas de facto há alguns produtos que se ligam ao cálcio e fazem, enfim, deixam-no menos disponível, ok? Portanto, a dieta até tem uma concentração de cálcio um bocadinho acima daquilo que nós gostaríamos, mas como adicionamos uma coisa que sequestra o cálcio, ela vai acabar por funcionar como uma dieta baixa em cálcio, e é isso que nós vemos aqui assim, não é? Portanto, neste caso, quando utilizávamos uma dieta com este produto, de facto, as vacas acabavam por não ter grandes problemas em termos de hipocalcémia, mas lá está, mais uma vez, isto
carece de ser demonstrado produto a produto para vermos de facto que eles produzem aquilo que, enfim, que diz na embalagem. Administração de vitamina D, ou vitamina D3. De facto, fisiologicamente, a vaca tem vitamina D em circulação, não é? Aquilo que nós fazemos aqui, e a vitamina D o que faz é levar à absorção intestinal de cálcio. O que fazemos aqui nós é dar vitamina D externamente, não é? Damos uma injeção à vaca de vitamina D e com isso aumentamos a absorção intestinal de cálcio, ok? Problemas com isto. Se temos que dar num intervalo até 3 dias antes do parto, ok? Portanto, temos que acertar na data em que a vaca vai parir, mais ou menos. Não é sempre fácil, obviamente. Porque se não fizermos isso, o que vai acontecer é que a situação ainda vai piorar. Não é? Quando damos a vitamina D, esperamos que ela vá parir dentro de 3 dias e ao fim de 7 ela não pariu, o que vamos ter é uma situação ainda pior. Vamos agravar a hipocalcémia. Portanto, é uma estratégia que poderá ter alguns problemas também. Pode acontecer, por exemplo, haver vacas caídas com hipocalcémia passado uma semana depois do parto com esta estratégia, por exemplo. Aqui só um quadro de resumo de um trabalho feito pelo colega Mário Silveira na Ilha Terceira, em que eles deram vitamina D a mais ou menos 50 vacas e outro grupo não deram, e eles depois foram medir o cálcio no sangue destes animais e de facto havia uma diferença. Enfim, as vacas às quais era administrada a vitamina D tinham aproximadamente metade da percentagem de hipocalcémia ao parto que as vacas não tratadas, ok? Atenção, estamos aqui a falar de níveis sanguíneos, depois a parte de vacas caídas eles não seguiram assim muito, portanto vale o que vale. Outra estratégia preventiva, esta talvez, enfim, esta é muito frequente porque de facto, apesar de estarmos a utilizar algumas estratégias, chegamos ao fim e acabamos por ter vacas caídas a mais, como último recurso, há muita gente que acaba por dar cálcio à vaca ao parto, a todas as vacas, exceto às primíparas, não é? Portanto, muita gente, olha, não quer arriscar e vou dar cálcio a todas as vacas. O cálcio pode ser dado de várias formas. Hoje em dia ainda há muita gente a dar cálcio na veia mamária, mas de facto a veia mamária terá alguns problemas, não é? Como se pode ver aqui assim neste animal, a chamada flebite ou inflamação da veia, inflamação e às vezes infecção também. Pode causar bastantes danos, não é? Aqui a veia mamária é fácil, é acessível, mas é uma zona que está por baixo da vaca, não é? Se ela fica deitada por cima desta veia mamária. O cálcio pode ser irritante e quando alguns administrado debaixo da pele. Portanto, aqui assim, saindo da veia pode causar ali alguma irritação, pode ser uma zona suja e às vezes acontece haver aqui problemas nesta veia mamária. Para além disso, outra situação é que o cálcio é cardiotóxico, ou seja, a vaca pode ter, se nós dermos o cálcio depressa demais, desculpem lá, não está certo. Se dermos o cálcio depressa demais, pode haver no fundo, um ataque cardíaco. E se calhar alguns de vocês que aqui estão já mataram vacas a dar cálcio. Isto acontece a muito boa gente e portanto, sobretudo se elas já estão mais deprimidas, pode ser complicado. Outra das situações com a administração de cálcio é que muitas vezes nós no dia do parto não temos problema e 24 horas depois a vaca está caída. Portanto, demos cálcio naquele dia, ela aguentou-se, passado 24 horas os mecanismos fisiológicos de recuperação ainda não estão bem e ela, 24 horas depois do parto, vai ficar caída, ok? Portanto, a minha recomendação passa pela administração de formas orais de cálcio, ok? As formas orais de cálcio, para além de serem mais seguras do ponto de vista da administração, têm uma ação mais prolongada, ou seja, em vez de fazerem um pico nos níveis de cálcio quando é dado no sangue,
vão ser absorvidos mais lentamente a partir do rumen, e isso faz com que a vaca esteja protegida durante mais algum tempo. Ok? Portanto, alguma segurança. Bom, a última estratégia em termos de prevenção da hipocalcémia é esta estratégia da palha picada. Há alguns produtores cá em Portugal a utilizar, mas creio eu, do universo que eu conheço, ainda não são muitos. Aquilo que tradicionalmente se recomendava como estratégia de alimentação da vaca no período seco, enfim, tínhamos classicamente o período seco dividido em duas partes, não é? Uma parte em que há uma dieta mais forrageira, não é? Uma dieta menos rica do ponto de vista energético no início do período seco, e depois ali já no pré-parto, no sítio onde o animal vai parir, temos uma dieta mais com uma densidade energética maior. Enfim, isto tinha a ver com o facto de o rumen cada vez ter menos espaço, o vitel vai crescendo, o útero tem aqueles líquidos todos, cada vez há menos espaço para o rumen, sim, e portanto havia ali uma necessidade, vamos aumentar aqui a densidade energética da dieta para tentarmos de alguma maneira compensar esta diminuição da ingestão. E de facto, ultimamente, nos últimos anos, esta teoria tem sido um pouco posta em causa e tem sido de alguma forma substituída em algumas situações por uma estratégia em que recorre a uma maior concentração ou uma menor densidade energética e uma maior percentagem de fibra na dieta, ok? Oi, desculpem. Portanto, aqui assim, volto a explicar no fundo o mesmo. Aquilo que se tentava fazer com as dietas mais energéticas era tentar compensar a diminuição da ingestão com alguma maior densidade energética, mas aquilo que acontecia na prática é que estávamos com frequência a dar densidades energéticas e que levavam potencialmente a consumos entre 40% e 80%, isto não são números meus, são números de revisões americanas, acima das necessidades dos animais. Ou seja, a vaca, em vez de estar a manter o seu estado de gordura, e vou falar assim, não vou falar já de condição corporal, já vão perceber porquê, de facto elas estavam a aumentar de peso e a aumentar a quantidade de gordura que tinham, e depois íamos ter estas lontrazinhas que depois, já vocês sabem, a seguir ao parto são só problemas, não é? Portanto, aqui a dieta, estas dietas com menos densidade energética e com a tal palha picada, podem ser simplesmente silagem de milho e palha picada no Unifeed, obviamente, enfim, atingir entre os 12 e 18% de amido, cerca de 40% de NDF, portanto de fibra, e portanto ter uma dieta única durante todo o período seco. Para quê? Para garantir uma maior ingestão ao longo de todo o período seco, portanto elas mantêm a capacidade de ingestão do rumen, e estamos a dar no fundo apenas a quantidade de energia que estes animais necessitam, nem a mais nem a menos. Queremos dar aqui a mesma quantidade de energia, coincidir as necessidades com aquilo que estamos a dar à vaca. Vocês pensam, bom, isto aí do ponto de vista energético talvez faça algum sentido, já vamos tentar perceber melhor, mas do ponto de vista da prevenção da hipocalcémia, qual é que é a estratégia que está aí a trabalhar? De facto, aquilo que se tem visto, e nos Estados Unidos talvez seja o local em que tem trabalhado mais com este tipo de dieta, é que de facto esta dieta com palha picada parece também ser eficaz na prevenção da hipocalcémia. Eles não, enfim, as pessoas que desenvolveram e que mais enfim, falam sobre este tema, não dizem que resolve as situações em todas as vacarias, mas dizem que na maior parte das vacarias também é uma estratégia eficaz para a prevenção da hipocalcémia. Porquê? Bom, se do ponto de vista energético as coisas estão melhores, de facto estas vacas têm um melhor funcionamento hepático. Portanto, o fígado, se está melhor, vai haver menos hipocalcémia. A vitamina D, por exemplo, é uma daquelas que é metabolizada no fígado, e se o fígado não estiver bem, não há vitamina D circulante em quantidade suficiente. Portanto, pode haver hipocalcémia se o fígado não estiver bem. Depois, vamos ter maior ingestão de matéria seca e, portanto, vamos ter maior ingestão de cálcio também, nestas situações. E depois, porque tanto a silagem de milho como a palha normalmente têm concentrações de potássio, lembram-se que o potássio
era um bocadinho o inimigo, e portanto, no fundo, estamos a contribuir para, de alguma forma, ter aqui também uma dieta aniónica, se bem que sem grandes suplementações. Falarei um pouco mais à frente desta dieta com palha picada, a propósito agora da cetose. Bom, entrando-nos então aqui na cetose. Já todos ouvimos falar então do balanço energético negativo e da cetose, todos nós temos os dois nas nossas explorações. Enfim, eu falo disto, mas eu não tenho nenhuma que gostava de ter, ainda penso nisso. Se bem que toda a gente me diz que eu depois me arrependeria. Bom, sabemos que de facto temos então balanço energético negativo durante o início da lactação e o balanço energético negativo a partir de certa altura passa à cetose. Já vamos falar o que é uma coisa e o que é outra. De facto, aqui, ao longo da seleção, de décadas de seleção, nós evoluímos de vacas que tinham, essencialmente produziam leite para alimentar o seu filho, para vacas que dão até 10 vezes mais o leite que seria necessário para alimentar o seu vitelo. E isso fez com que as necessidades do ponto de vista energético, por exemplo, aqui vejam uma energia que uma vaca Holstein adulta de 700 kg gasta na sua manutenção, mais ou menos 700 megajoules, para uma vaca a dar 40 litros em que gasta mais de 200 megajoules em cima disso, ok? Portanto, de facto é uma necessidade energética muito, muito grande. E de facto isto acontecerá em todas as vacas leiteiras no início da lactação, quer dizer, temos uma necessidade energética que estará aqui por cima e uma capacidade de ingestão de energia que andará aqui por baixo e, portanto, no fundo, em termos líquidos, temos um resultado negativo em termos energéticos. Esta vaca, apesar de comer muito, nunca consegue comer tanto que consiga compensar a produção dela, ok? E isto acontece não só durante a fase produtiva, e aí nota-se bastante mais facilmente, mas mesmo antes do parto, a vaca, sobretudo a novilha, a nulípara, poderá já não estar a ingerir energia suficiente, matéria seca suficiente, para compensar todo o seu déficit energético, não é? Sobretudo as novilhas têm quebras de ingestão grandes antes do parto, poderão já estar em balanço energético negativo, estão na maior parte das situações em balanço energético negativo antes do parto. E a sucessão de eventos que acontece é esta. Bom, as vacas não têm energia suficiente para as suas necessidades, têm hipoglicemia, começam a ir buscar energia às suas reservas, nomeadamente às reservas de gordura, começam a metabolizar os ácidos gordos. Depois o fígado, que é responsável por esta metabolização, tem ali a certa altura um platô em que já não consegue processar mais e então vão-se começar a acumular os chamados corpos cetónicos, de que vocês já ouviram falar, da cetose e dos corpos cetónicos em circulação, etc. Ok? E, portanto, quando temos um aumento dos corpos cetónicos em circulação, que vem, no fundo, aqui do processamento desta gordura corporal, vamos ter a tal cetose. Ok? Portanto, a cetose não é mais que o aumento dos corpos cetónicos na circulação sanguínea. Obviamente, isto é só um nome. Qual é que é o problema? É que a cetose está associada, então, no fundo, a uma situação já clínica. Há uma quebra na produção leiteira, pode haver, enfim, um cheiro à acetona no hálito da vaca, isso não causa transtorno nenhum, mas enfim, pode haver sinais nervosos, mas sobretudo é uma situação, enfim, a quebra de produção leiteira em si já é negativa, mas é uma situação, é um fator de risco para muitos outros problemas, ok? Seja do ponto de vista metabólico, portanto, é um fator de risco para deslocamento da biomassa, é um fator de risco para o fígado gordo, vai ter problemas do ponto de vista reprodutivo, etc, etc. Custo estimado, mais uma vez, recorro ali ao trabalho daqueles senhores americanos, 150 euros, 155 euros em multíparas. Não é? Muitos de vocês já viram este aparelho, alguns de vocês utilizam nas vossas explorações, acima de 1.4, não são todos os corpos cetónicos, neste caso é apenas um, chamado beta-hidroxibutirato. Acima deste valor 1.4 já temos uma cetose que já merecerá tratamento.
Enfim, podemos ter uma ideia, mesmo sem medir no sangue, podemos ter uma ideia, a partir das análises do leite, se temos muito balanço energético negativo ou não. Por exemplo, se nós dividirmos a gordura, o teor de gordura de uma vaca no leite, pelo teor de proteína, e se for acima de 1,4, significa que temos significa que estamos numa situação de balanço energético negativo. Se temos proteínas muito baixinhas no leite, também significa que temos balanço energético negativo. Portanto, podemos ter alguma ideia, mesmo sem fazer análise ao sangue, de que de facto estamos perante uma situação de balanço energético negativo. Bom, este balanço energético negativo não traria chatice nenhuma se não fosse o facto dele também, como há bocado vimos a hipocalcémia, também aqui este balanço energético negativo é imunossupressor. Ok? Portanto, aqui assim também temos uma situação metabólica que vai diminuir as defesas da vaca. Ok? Portanto, aqui vemos, por exemplo, é um dos indicadores, mas há vários, produção de anticorpos. A vaca, quando tem balanço energético negativo, vai produzir menos anticorpos. Mas há outros. Menos mediadores de inflamação, as células, os glóbulos brancos já vão ter menos capacidade de ingerir as bactérias, etc, etc. Isso vai se traduzir em metrites e mamites e por aí fora. Tudo problemas infecciosos. Depois, do ponto de vista reprodutivo, já sabemos, aquela vaca magrinha, não vai ciclar, vai estar aí a nestro. Porquê? Porque, de facto, os animais, e não precisa de ser só a vaca magrinha, obviamente, porquê? Porque as vacas, tal como nós, temos aqui um mecanismo de autopreservação, não é? Se nós não temos energia suficiente para nos alimentar a nós, nunca queremos despender energia para alimentar, para além de nós, um feto, ok? Portanto, a função reprodutiva é desligada como uma estratégia fisiológica da autopreservação, ok? Portanto, hoje em dia sabemos que a primeira ovulação acontece normalmente 3 semanas depois do ponto mais baixo do balanço energético negativo, que pode acontecer só aos 80, 90 dias, o que quer que seja, normalmente é um pouco mais cedo, 80, 90 será mais próximo do pico, mas de facto há aqui uma relação entre a ocorrência da ovulação e a altura em que o balanço energético negativo está mais pronunciado. E isso depois tem uma série de repercussões reprodutivas que estão muito bem estudadas e muito bem cimentadas aí na comunidade científica. Portanto, o que é que nós devemos ter? De facto, a vaca, ao parto, não deve ter uma condição corporal excessiva. A vaca que está demasiado gorda, normalmente, é a vaca, vocês têm essa experiência, vacas com gêmeos ou vacas que parem demasiado gordas são aquelas que dão mais problemas a seguir ao parto. Não é? Porquê? Porque, do ponto de vista metabólico, são as vacas que têm o maior desafio metabólico. Não é? Estas são vacas que vão comer menos, têm um balanço energético negativo de maior amplitude e, portanto, vão ter mais problemas. E estes problemas, se continuarem, este balanço energético negativo, se acontecer durante muito tempo e se for muito profundo, vamos ter um conjunto de outros problemas. Por exemplo, começa a aumentar a quantidade de gordura no fígado, isto é um chamado fígado gordo, que em vez de ser aquele cor de tinto, mais ou menos, é assim já, nem é palheta, é assim uma coisa, já não sei bem o que é isto, este castanho alaranjado, e isto é uma situação, quando chegamos a um fígado gordo, normalmente é uma situação irrecuperável. A vaca, podemos fazer tudo e mais alguma coisa que a vaca já não vai recuperar. Para além daqui do fígado gordo, temos um conjunto de problemas, não é? Problemas reprodutivos, a hipocalcémia, se o fígado não trabalha bem, a parte da hipocalcémia também não vai estar bem, etc. Estas doenças metabólicas é muito importante que se perceba que estão todas interrelacionadas. Normalmente uma vaca que tem cetose terá mais, provavelmente, hipocalcémia e também vice-versa. Isso aqui é um trabalho inglês em que eles olharam para essa relação e em que foram seguir umas quantas vacas, e as vacas que tinham deslocamento da abomaso, 10 dias antes de terem o deslocamento da abomaso, tinham um conjunto de alterações metabólicas
por exemplo, já tinham hipocalcémia, já tinham cetose. Há um conjunto de situações, de indicadores metabólicos que nestas vacas já estavam, enfim, a fazer ali um caldo que vai levar depois ao deslocamento do abomáceo. Portanto, estas doenças metabólicas não acontecem em separado uma da outra e, portanto, cetose e hipocalcémia estão bastante relacionadas. Como é que no fundo temos, ou com muita frequência temos a gênese destes problemas? Muitas vezes o problema nomeadamente da condição corporal excessiva ao parto, acontece, aconteceu porque a vaca, quando devia ter ficado prenha, não ficou. Portanto, a vaca que devia ficar gestante numa determinada altura, não ficou, vai ficar no final da lactação muito tempo a dar leite, mas pouco leite, e então o excesso de energia que ela vai ingerir, em vez de estar aí para o leite, está a ser depositado na carcaça do animal e, portanto, ele vai aumentar a condição corporal e vai depois do parto enfim, vai ter esses problemas todos. Portanto, de facto, a gênese aqui do balanço energético negativo, da cetose, do fígado gordo, muitas vezes está naquela altura em que a vaca devia ter ficado prenha e não ficou. Portanto, como é que podemos evitar esta situação? Há várias coisas que devem ser feitas para tentar evitar esta situação. Por exemplo, um espaço por animal na manjedoura, e eu tenho ali pré e pós, portanto, pré-parto, muito importante, as vacas têm que ter capacidade de comer quando elas quiserem, pós-parto, igualmente importante. Alimento disponível 24 horas por dia, portanto, também aqui pré-parto e pós-parto. Esta é mais difícil de fazer, as primíparas, num parque separado pós-parto e eventualmente pré-parto. Obviamente que isto só é possível em explorações de grande dimensão e mesmo se quisermos fazer isto pré-parto vai ser um pouco complicado. Não é impossível, mas é complicado. Alimento de boa qualidade e, obviamente, muitos de vocês estarão familiarizados aqui com o Kexton, tenho ali o nome comercial porque eles estão de facto sozinhos no mercado, mas é uma das formas que existe para prevenir de facto a cetose e é uma forma bastante efetiva. Aqui temos, por exemplo, esta novilhazinha, tem comida, tem espaço suficiente, mas ela não gosta de se deitar ao lado das outras e, portanto, ela está aqui toda suja, tem boas condições, mas, enfim, se calhar havia de ter um cubículo ou outro a sobrar, porque ela, de facto, quando se deita ao lado das outras, acaba por apanhar alguma pancada. Um dos aspectos muito importantes no dimensionamento do nosso pós-parto e da nossa maternidade tem a ver com a nossa sazonalidade. Nós não procuramos a sazonalidade, não somos como os neozelandeses, mas de facto, pelo nosso verão e pelo stress térmico que acontece no nosso verão, nós temos uma distribuição de partos ao longo do ano que não é nada uniforme, ok? Portanto, todos vocês sabem que agora não temos muitos partos, chega ali setembro, outubro, novembro, dezembro e temos muitos partos, ok? Portanto, as nossas maternidades têm que ter capacidade para aguentar com esse número de animais no ponto pior, ok? Portanto, aqui, por exemplo, uma vacaria, temos aqui assim, número de vacas previstas a parir, temos aqui variações entre 29 e 60 partos por mês, ok? Portanto, há aqui uma grande diferença de mês para mês e, portanto, a nossa maternidade, o nosso pós-parto tem que ter capacidade para aguentar o número de vacas na nossa situação pior, ok? Não podemos ter sobrepopulação numa altura e no outro as coisas estarem a funcionar bem, ok? Bom, voltando aqui à palha picada. Isto, desculpem lá, vou voltar a falar aqui na palha picada, mas de facto há aqui algumas informações que eu acho que são estratégias interessantes ou alguns aspectos são interessantes para compreendermos esta estratégia. De facto, tal como eu disse em relação ao que acontecia para a hipocalcemia, se calhar aqui em relação à cetose e à prevenção do balanço energético negativo ainda será mais importante. Porquê? Porque de facto garante uma capacidade de ingestão ao longo do tempo, não é? Seja pré, seja pós-parto.
e parece que impede, se acertarmos na quantidade de energia que estamos a dar aos animais, parece que impede a deposição de gordura. E isso é muito interessante porque alguns trabalhos já não tão recentes, estão aqui a ver, este já tem 10 anos, mas é uma noção que eu acho que nem toda a gente tem ainda, é que de facto a condição corporal nem sempre nos dá uma informação tão útil quanto nós pensamos, não é? Obviamente que a condição corporal é útil, nós devemos saber como é que está a variar a condição corporal e estar atentos a isso, mas aquilo que se sabe hoje em dia é que, obviamente, há muita gordura intraabdominal que nós não estamos a ver e que pode condicionar, de facto, uma diferente resposta nestes animais. Reparem aqui, por exemplo, neste trabalho também americano, 2 dietas, uma com níveis energéticos elevados e uma com níveis energéticos baixos, mas adequados às necessidades da vaca, com condições corporais excessivas, a quantidade de gordura intraabdominal, isto aqui é no aumento, portanto lá gordura dentro da cavidade abdominal, no fundo, com condições corporais elevadas não há grande diferença, mas quando elas estão ali nas condições que nós andamos à procura, aquelas condições corporais à volta de 3, quando temos uma dieta com um excesso de energia, temos de facto muito mais gordura intraabdominal. Portanto, esta vaca, 2 vacas iguais com a mesma condição corporal, numa delas podemos ter muito mais gordura intraabdominal e nem sequer estamos a perceber que isso está a acontecer. Outra forma de ver isso é comparando este por acaso não tenho aqui a referência, mas é da mesma equipa, é um trabalho, este é de 2014, bem mais recente, mas eles dizem exatamente a mesma coisa de outra maneira, não é? Aqui uma dieta de alta energia e uma dieta de baixa energia, 18 vacas, a dieta de baixa energia, a tal da palha picada, e o que é que eles foram medir? Condição corporal, olha, 3,5 nos 2 casos. Agora, a gordura dentro do abdômen, completamente diferente. 26 kg para 15 kg, 8 kg para 5 kg, 21 kg para 15 kg, desculpa. Ou seja, mesmo com condições corporais iguais e aparentemente nós estarmos descansados com vacas a parir com 3,5, elas no abdômen têm quantidades de gordura muito diferentes e, portanto, estas vacas com alta energia, no fundo, vão comportar-se como vacas gordas ao parto e vão ter bastante mais problemas, ok? Portanto, mais uma vez, parece ser aqui interessante e, portanto, tentando chegar aqui a uma conclusão, já estou muito próximo do fim. Bom, aqui falta-me só dizer uma coisa, se a vaca tem cetose, obviamente, tem que ser tratada. E aquilo que se sabe hoje em dia é que, de facto, o que é mais eficaz para o tratamento da cetose são as formas orais, normalmente produtos que tenham propilenoglicol ou, enfim, alguma forma de propilenoglicol e não quantidades muito elevadas. Reparem aqui, isto é o que está indicado por norma, 300 ml durante 5 dias por via oral, ok? A questão do soro glucosado, falem aí com os vossos veterinários, porque não é 100% unânime que de facto traga vantagens a longo prazo. Portanto, o propilenoglicol, esse sim está bastante comprovado que de facto traz grandes vantagens. E depois temos que perceber se não há uma razão qualquer para a vaca não estar a comer, ou seja, nunca nos podemos esquecer que a cetose pode lá estar não porque a vaca está a dar muito leite ou porque está a comer pouco, não é? Temos que perceber se não existe uma doença qualquer que está a fazer com que a vaca não coma muito, não é? Imaginem um deslocamento da bomase, uma metrite, etc, etc. Portanto, perceber de facto se não existe uma razão primária para estarmos aqui a ter uma situação de cetose. Bom, em jeito de conclusão, eu vi várias pessoas aqui a dormir durante a apresentação, mas de facto aqui o tema é um bocadinho denso, mas é muito importante tentarmos perceber aqui quais são as consequências, quais são as estratégias de prevenção, e eu não levo a mal ninguém, porque eu também, enfim, não vou dizer que eu faço, mas às vezes é disfarçar, assim, enfim, bom, pontos essenciais para que eu gostava que vocês levassem para casa no fundo.
Conseguimos, tentando responder aqui à pergunta do início, conseguimos prevenir cetose e hipocalcemia em vacas leiteiras? Sim, mas é muito difícil. É muito difícil e requer um esforço concertado de toda a gente. Quando eu digo toda a gente, digo que o produtor, o funcionário que faz o Unifeed, o funcionário que chega à comida à vaca, o nutricionista e o veterinário, principalmente estes, têm que estar em consonância e perceber até que ponto é que temos um problema. Medir, saber quantos por cento é que temos desta doença, daquela, de doença clínica, de doença subclínica, etc. Portanto, requer trabalho, é possível, mas requer trabalho de toda a equipa. Depois, fixem isto, hipocalcemia clínica tem muitos custos, é fácil de vocês perceberem quando a vaca tem que abater no final de dois dias em que ela está deitada ou etc, e vocês ficam esmorecidos e olha, vamos ter que abater, não é? Mas lembrem-se, a doença subclínica tem custos muito mais acentuados, ok? A doença subclínica de certeza que vos está a custar muito mais dinheiro que a doença clínica. Mesma coisa em relação à cetose, custos muito, muito elevados. Custos reprodutivos, por exemplo. Não podemos esquecer que estas doenças metabólicas estão interligadas. Não há hipocalcemia sem cetose e vice-versa, está bem? Se temos uma, temos a outra de certeza absoluta. Ou quase 100% de certeza. Depois, se não conseguimos prevenir e chegamos a ter a doença clínica, então, das duas situações, seja do ponto de vista da hipocalcemia como de cetose, eu diria que a forma oral, normalmente, de tratamento será a mais indicada, exceção feita à vaca que já está caída e na qual temos que intervir imediatamente e com soro endovenoso. Bom, não quero condicionar aqui ninguém, mas espero que vocês pelo menos vão para casa discutir este assunto da palha picada com o vosso nutricionista da próxima vez que estiverem com ele, porque de facto parece ser uma estratégia promissora tanto para a prevenção da hipocalcemia como do balanço energético negativo e da cetose. E obviamente não nos podemos esquecer que temos que fornecer espaço de manjedoura, idealmente se temos as novilhas juntamente com as vacas, até um pouco a mais de espaço de manjedoura do que animais presentes no parque, tanto pré-parto como pós-parto. Ok? E com isto, muito obrigado. E se tiverem alguma questão, tenho todo o gosto em tentar responder. Obrigado.